Boa noite, Aracati. Estamos começando o programa O Craque do Passado. A gente tem hoje aqui ao meu lado o Jorge Pirambu, que daqui a pouco vai conversar com a nossa reportagem, contando a história dele aqui no futebol de Aracati. Exemplo, uma história muito bonita do Jorge Pirambu, que daqui a pouco conversa com a gente. Mas nós vamos abrir o nosso programa com uma mensagem muito bonita. O Ayrton Senna faz 23 anos que deixa a Fórmula 1 e a gente tem uma reportagem com o Neto Nascimento e ele solta para o programa O Craque do Passado. Neto Nascimento. Você vê situações como essa, você pensa realmente até quando você vai resistir a tudo isso, se você vai passar por tudo isso e sair ileso, sair bem, não só fisicamente, mas psicologicamente. Será que, de repente, depois de tanto sucesso, não está na hora de dar um tempo? No dia 1º de maio de 1994, o destino tirou brutalmente a chance dele escolher a hora de parar. Não estava como sempre, estava branco, estava pálido, não estava bem, parecia que não estava bem. Estava diferente das outras vezes. Ele tomou um susto, ele tá meio chocado, mas ele tá bem, ele não tem nada quebrado, aparentemente, tá falando normal. Vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo, social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Portanto, aí a nossa mensagem aí, um momento muito triste para a Fórmula 1 do Brasil, a perca do nosso Ayrton Senna. Então, o Neto Nascimento, a gente conversamos essa semana com 2 atletas aqui na cidade do Aracati, que nós levamos para assistir a Copa do Mundo. Nós assistimos, eu, o Roleta e o Zé Facundo, a gente assistimos a Copa do Mundo em 2014 no Castelão e assistimos 2 jogos, ô Jorge. Assistimos o Gana e seleção da Alemanha e a Noruega e Costa Rica. Nós assistimos 2 jogos e aí
nós conversamos com o Roleta e conversamos com o Zé Facundo, e ele conta aqui dentro do programa O Craque do Passado, a história, a viagem, como foi de tanta importância. Para mim foi um dos dias melhores da minha vida, foi nesses momentos que eu assisti a Copa do Mundo, e eu tenho certeza que foi do Roleta e o Zé Facundo, e ele conta aqui dentro do programa O Craque do Passado, Nascimento. Hoje a gente conversa com o craque do passado, dois craques do passado que foram para a Copa do Mundo. Em 2003, a gente fez um torneio e fez um sorteio para que levasse dois ídolos do futebol aracatiense, que são essas duas séries aqui, o Zé Facundo e o Roleta. E foi para mim, eu acho que para eles também, foi uma das coisas mais bonitas, para mim, da minha vida e para eles, foi a gente estar assistindo dois jogos da Copa do Mundo, Alemanha e Gama, e Grécia e Costa do Marfim. Foi uma das, para mim, eu acho que também para o Zé Facundo e para o Roleta, foi uma das maiores alegrias da gente assistir aquela sensação. Ô Zé Facundo, boa noite. Boa noite. Pode falar? Foi realmente muito importante esse convite que você participou, que a gente participou para assistir essa Copa de 14, né, no Castelão. Para mim foi muito importante da minha vida, para mim e para o amigo Roleta. Ninguém nunca teve essa oportunidade, e sim só ouvia pelo rádio, depois veio a televisão. Foi um jogo, eu Roleta, participamos junto no estádio Castelão, onde vibramos. Muito, é um espetáculo de primeiro do mundo, o melhor espetáculo do mundo. Para a gente chegar a entrar, você não queira saber o tempo que levou para a gente chegar a entrar no estádio. Passamos por vários processos, até o painel que o senhor Jerônimo aí mandou fazer, levamos. Teve um obstáculo, né? Obstáculo. Mas graças a Deus foi uma alegria enorme, né? Tivemos que parar, fomos verificar, não entramos, fomos barrados, ficamos esperando a decisão. Pode desmarcar esse painel. Daqui a pouco, Zé Facundo, a gente conversa sobre esse painel, que também para mim foi uma das alegrias para mim. Ô Roleta, boa noite. Roleta que também teve essa sensação, essa alegria de assistir a Copa do Mundo no Castelão, os jogos Alemanha e Gama e Grécia e Costa do Marfim. Conta a alegria, ô Roleta. Ô Gerando, foi um prazer imenso ter assistido esse jogo junto com meu amigo Zé Facundo e você, nós três. Eu só assisti esse jogo lá no Castelão, porque realmente ninguém ia, nunca pensamos em assistir um jogo tão importante como nós fomos assistir. E foi bom demais, porque lá foi tudo, graças a Deus, tudo favorável, dormida, comida, passeio, tudo isso nós ligamos. E nós, foi um imenso prazer nós ter assistido esse jogo e nós ter essa mordomia com todos os meus companheiros que assistiram. É como o Zé Facundo falou, nós levamos o banner, né, da AIFA, e a coordenadora lá, ela bloqueou, entendeu? Então eu fui conversar com ela e disse, olha, esse banner aqui é uma associação dos ídolos do futebol aracatiense, e nós fizemos um sorteio, e esses dois jogadores aqui foram sorteados para assistir a Copa do Mundo. Aí ela disse, olhou para mim assim e me abraçou e disse, parabéns, pode entrar. Foi bonito, não foi, Zé Facundo, aquilo? Ótimo, foi ótimo. Valeu a pena. Entramos satisfeitos, todo mundo olhando esse painel, né? Representava a AIFA, que todo mundo não sabe a AIFA. É ídolo do futebol aracatiense, né? A Associação dos Ídolos do Aracatiense. Então, foi um espetáculo. Então, chegamos ao local, fomos até bem, conquistamos um lugar muito bom. Ficamos no Central, vemos um estádio lotadinho, completo, coisa linda. E antes do jogo, saíam umas águas
uns chuveiros que eram... Eu já fiquei abismado com aquele chuveiro que saía do estádio para aguar o campo, né? Que aguando aquele campo e ficou assim. A Roleta ficou doida, porque a Roleta não gosta de chuva, né? Viu aquela água toda, ficou já. Será que está chovendo? Roleta, e qual foi? Assim que você chegou no Castelão e viu aquela 62 mil torcedores, qual foi a tua emoção naquela hora, Roleta? Primeiramente, Geraldo, quando eu cheguei no Castelão, eu me emocionei com a estrutura do Castelão, né? Do Castelão, né? Eu nunca tinha visto, né? Isso. E uma imensa multidão de gente entrando lá para assistir o jogo, entendeu? E aí nós lá de fora, o Geraldo bateu muita fotografia junto com a gente, né? Nós batemos 105 fotos, olha aí. A lembrar 105 fotos, né? Oi. Uma lembrança Tá tudo no arquivo. para nós. Tá tudo no arquivo. Inclusive, lá dentro, Isso. que nós fomos assistir bem pertinho, lá do campo, ver um jato d'água, aquele lá, aguando do campo, que coisa que eu achei, é difícil a gente retornar o negócio aqui pra gente. Ah, não existe mais, porque não vai ter mais Copa do Mundo no Brasil. Eu acho que não, né? Essa foi uma alegria única para você, Zé Facundo e o Roleta. Ali foi um espetáculo. Agora, outra coisa bonita, Zé Facundo, é que nós estávamos sentados assim como nós estamos aqui, né, nas cadeiras, e o telão do Castelão, né, tinha uma pessoa lá na Nigéria, na Costa Rica, né, era uma morena muito bonita, né, e a câmera focou essa morena da Nigéria. E aí pegou nós três aqui e eu fiquei querendo bater a foto, querendo registrar, mas aí nós não registramos esse momento muito bonito quando a câmera do Castelão focou nós três aqui assistindo o jogo Grécia e Costa do Marfim, né? E outro momento muito bonito, né, Zé Facundo? Lindo. É um espetáculo que eu vou repetir com a ênfase bem forte. Para mim, eu nunca tinha visto como é que gente de todo lugar, né? Toda nação. Toda nação, o país todo. Que procedimento bacana. Sentado todo mundo, ninguém levantava, ninguém ficava gritando, ninguém saía do lugar, só na hora preciso. Até para tomar um refrigerante, não. Esperamos que terminava o primeiro tempo para a gente ir lá fora um pouco para tomar. Aquela atenção, aquela educação que nós precisamos aprender. Entendeu? Estou só vendo os olhos do jogo, olhando. Até que pouco menos, só vendo a jogada. Não tinha essas batedas de errar a bandeira, de gritar. Não, só gritava quando era um gol. Gol! Mas ali mesmo você não saía do lugar. Sentado na cadeira que você estava, como não sei se vocês sabem, o negócio é tão rigoroso na Copa do Mundo que pode ficar dobrando duas cadeiras, faltando gente que não veio, as cadeiras ficam vazias, mas não precisa ninguém. Isso eu observei muito, que a gente estava atrasado, mas está lá as cadeirinhas vazias, esperando a pessoa. Uma história, Zé Facundo, muito folclórica do Roleta. O Roleta é um cara alegre e tal, e no percurso do seu apartamento. E legal que no percurso, o Zé Facundo, do seu apartamento lá para o Castelão, a gente teve exatamente dentro do ônibus, o Roleta, que é uma pessoa bacana, muito alegre, ele arranjou uma namorada, né? Ele arranjou uma namorada peruana, né? Do Peru. E a gente achava muita graça que ele, conversando com a peruana, ele falava, a peruana falava, e a gente não entendia porra nenhuma, né? E chegamos lá no Castelão, uma festa muito bonita que nós presenciamos. Eu queria nesse momento agradecer na época era vereador, né, o doutor Magela, que deu uma força bastante para que nós pudéssemos ir para esse jogo, para assistir participação no Castelão, né? Para mim, o telespectador Roleta, Zé Facundo, eu tive 3 alegrias na minha vida, né? Foi o nascimento dos meus filhos, isso, o nascimento dos meus filhos, assistir com vocês dois, essas 2 séries aqui, a Copa do Mundo, e o terceiro foi passar um dia no Maracanã, vendo, olhando todas as pendências, todas as dependências do Maracanã. Então isso para mim foi essas no Castelão, no Maracanã. Então
para mim foi uma das maiores alegrias, as 3 maiores alegrias da minha vida. Eu acho que para vocês também foi uma das maiores alegrias assistir a Copa do Mundo. A gente que fez essa justa homenagem a esses 2 ídolos do futebol de Aracati, que prestaram grande serviço ao esporte do Aracati, como o Zé Facundo. O Zé Facundo morava no Rio, teve várias oportunidades de assistir jogos no Maracanã, mas o Roleta nunca tinha ido ao Castelão e ele ficou muito alegre, muito contente, e a gente tem mais aqui agradecer as pessoas que colaboraram a nossa viagem para o Castelão e dizer que foi uma honra, uma glória para a AIFA, a Associação dos Ídolos Aracatienses, proporcionar uma das maiores alegrias para esses 2 ídolos do futebol de Aracati. Não é, Zé Facundo? Exatamente. Só tem uma coisa a registrar, Jerônimo, e para nossos torcedores que participam de jogos e assistem, como Castelão, eu observei no segundo tempo, no primeiro tempo, perdão, onde se relaxa mais, vai tomar um refrigerante, vai fazer necessidade. E nesse período eu saí para fazer meu xixizinho e observei uma coisa impressionante. Eu falo isso com a ênfase bem forte, porque eu observei, fiquei uns 20 minutos observando. Os gringos participando, que estavam todos lá fazendo a sua necessidade, só você vendo, garoto. Eles viram as costas, faziam o xixi dele com maior tranquilidade, com maior educação. Parecia que eles estavam até com medo fazendo aquele xixi dele, enquanto os nossos, pelo amor de Deus, bota para fora, pinta, parece que foi um prazer de mostrar. E isso eu observei, como foi, é bom a Copa do Mundo, como é importante a educação desse pessoal que participaram, que viram. Eles ficavam, rapaz, a gente ficava bobo, ver eles fazerem o xixi deles, já, tudo trancadinho, fazendo normal, enquanto os nossos abrem Portanto, educação outras educações de outros países, né? Dos países, né? Outro país. Da nossa, né? Isso. Nós aqui temos uma educação, e já são outras mais rigorosas, né? E de qualquer maneira, eles fazem algo lá e aonde sair, qualquer país que chegar e faz a mesma coisa que faz. É importante isso, viu, Zé? Ô, Roleta, eu fico muito satisfeito porque nós tivemos sucesso. A gente teve essa ideia de levar vocês 2 para os jogos da Copa do Mundo, e aí vi aquela, isso não vai dar certo, não sei o que. Eu digo, dá certo sim, porque a AIFA, ela tem um carinho, tem uma dedicação com os ídolos do futebol de Aracati. E deu certo, nós fomos assistir os jogos, ficamos muito contentes, só que nós não vamos assistir mais Copa do Mundo aqui no Brasil. Eu sempre digo, essa foi uma oportunidade única que a AIFA proporcionou a vocês 2, porque vocês são uns ídolos do futebol de Aracati. E aí a gente fica muito alegre de ter participado desses jogos lá no Castelão. Eu queria só agradecer, eu queria agradecer a vocês, né? Queria agradecer a você, porque sempre o Roleta disse, rapaz, vamos fazer uma resenha, vamos contar a história da viagem, né? E aí essa foi a hora, essa é a hora de a gente conversar, relembrar. A hora exata que nós já vamos relembrar. Aqueles momentos felizes na nossa vida, né? Eu nunca tinha ido. Pois é. Eu nunca fui lá no Castelão. Eu andei, eu joguei no estádio. Mas e aí, não. E aqui, Roleta, nós, no arquivo da AIFA, né? Você sabe, o telespectador, a gente faz arquivo. E a gente não ia deixar de arquivar os ingressos. O Zé Facundo já tem o ingresso dele, eu tenho os meus 2 ingressos. O Zé Facundo tem na casa dele, eu tenho também os meus 2 ingressos. Na AIFA também tem. E eu tenho os 2 ingressos seus, Roleta, arquivados lá na AIFA, que é para você mostrar os seus netos, os seus filhos. Olha, eu tive no Castelão assistindo a Copa do Mundo, um esforço muito grande da AIFA. Isso é muito benéfico, é muito gratificante para que a gente tenha essa lembrança através da AIFA, que faz com carinho, faz essa dedicação aos ídolos do futebol de Aracati. Ela nos deu essa oportunidade, né? E aproveitando a oportunidade, Roleta, a gente convida
né, todos os esportistas, para participar da nossa 24ª Festa do Craque do Passado, que será no dia 2 de junho. A gente estamos trabalhando, muitas dificuldades, mas eu tenho fé em Deus, que nós vamos realizarmos essa festa tão importante para você, ô Roleta, para você, Zé Facundo, aqui na cidade do Aracati e para os outros ídolos do futebol do Aracati. Eu tenho mais que agradecer a vocês e muita felicidade, e que nós estamos lá, no dia 2 de junho, a gente estamos juntos para comemorar mais uma festa do Craque do Passado, Zé Facundo. Legal, legal. Muito obrigado. Aqui você está aqui na minha casa, eu não sei se vocês estão vendo ao lado aí, uns fotos. Os arquivos, né? Arquivo aí atrás, que onde eu joguei, mas o Roleta, que me parece na memória, não sei, mas eu acho que deve estar vivo. Desses que estão aí, que vocês estão vendo aí, 5 é muito que sobrevive. O resto Deus já o chamou. Ele já mostrou o Roleta, ele nem conhecia mais algum. Mas a maioria que vocês estão vendo aí nesse quadro aí, se tiver 5, é uma que vive ainda, sobrevive ainda sobre a nossa terra. Mas, como diz o ditado, a gente nasceu, doutor Armando, no seu livro, a gente nasceu para morrer, né? Claro. Eu queria agradecer também ao Roleta, né? Roleta, essa participação aqui na residência do Craque do Passado, o Zé Facundo, convidou para a gente relembrar esses momentos felizes da nossa vida, não é, Roleta? E você pode falar alguma coisa que você quiser falar aqui no programa O Craque do Passado, Roleta. Geraldo, para mim, é uma grande satisfação ver essa mocidade jogar. Essa meninada que está nascendo agora, praticar o esporte. É muito bom, viu? Para nós velhos, podem até assistir, e para os novos que ficarem e estão assistindo. Isso aí, nós precisamos desses meninos novos, viu? Para ver se dá alguma coisa, algum jogador que, pelo menos não tem igual do Aracati. Agora, Roleta, a gente fica, você tocou num ponto muito sério. A gente, infelizmente, parece que não vamos ver futebol no Aracati. Muito difícil resgatar o futebol no Aracati. Aí vamos torcer, já passamos praticamente 6 anos sem futebol no Aracati, e isso é uma tristeza. Mas a gente vamos rezarmos, pedir a Deus para que mais breve possível a gente tenha o seu neto, os seus filhos querendo ser um goleiro como o Roleta, né? E aí a gente vai ficar com certeza muito alegre. Agora eu queria agradecer a vocês e dizer que vamos rezarmos para que volte as crianças, os jovens, volte a fazer o que vocês fizeram na década de 60, na década de 50 aqui no futebol do Aracati. Eu queria agradecer mais uma vez vocês dois e dizer que foi uma satisfação, uma alegria enorme estar conversando com vocês aqui na residência do Zé Facundo. E eu queria terminar o programa dizendo: respeite a geração do Roleta e do Zé Facundo. Obrigado. É muito gratificante essa mocidade jogar para a gente dar alegria à nossa cidade. E os homens que estão tomando de conta aí da cidade deram uma ajuda, que era para melhorar a situação desses meninos, ajudar eles aí a ter qualquer um material que é para jogar, para ter um torneio aqui, para todo mundo estar olhando, estar assistindo, porque do Aracati é que nós temos a alegria esses meninos jogar. Aqui no Azul aqui é isso mesmo. É nós ter essa meninada, já que eles não assistiram nós, mas nós temos que vamos assistir, eles jogarem ainda, viu? É um prazer aqui para o Aracati ter um quadro de futebol representando a cidade. Tá bom. Boa noite. E agradecer o Zé Facundo e o Roleta. E vamos convidar todos os desportistas para 2 de junho fazer a nossa festa. 24 anos e estamos lá. Vamos erguer, nós temos
Portanto, aí, uma história muito bonita, ô Jorge. A gente lá no Castelão, assistindo a Copa do Mundo. E, Neto, a produção do programa, ele vai mostrar aí uma matéria com o Joel, que é o preparador, é o massagista lá do Sampaio Corrêa, lá do Maranhão. E aí nós vamos abrirmos esse quadro hoje, contando história folclórica do futebol aracatiense. A partir de hoje, você pode telefonar 9995-9696 e manda a sua história, história folclórica aqui do futebol aracatiense, e a gente conta todas as segunda-feiras aqui no programa O Craque do Passado. E aí nós vamos soltar essa matéria aí, e em seguida nós vamos contar uma história folclórica, ô Jorge, aqui de um craque conhecido. Eu acho que você não alcançou ele jogar aqui no Aracati, mas a história, uma história folclórica do Josenor, e a gente solta essa matéria de uma pessoa, o massagista, o Joel, do Sampaio Corrêa, que também é folclórico. Tempo reduzido, participou do treino no CT. Enquanto uma parte do time foi para Balsas pela Copa Cidade de São Luís, os titulares trabalharam duro. Para o jogo contra o Vila Nova, a única mudança que Flávio Araújo fará é entrar Robson Simplício no lugar do volante Jonas, que está suspenso. Agora o time trabalha para conquistar o segundo objetivo do ano. O primeiro foi uma vaga na segundona. Mas não são apenas os jogadores os responsáveis pelo acesso do Sampaio Corrêa à Série B do Campeonato Brasileiro. Algumas pessoas estão fora das quatro linhas, e o melhor exemplo é o massagista Joel Sá, que está aqui no Tricolor há mais de 30 anos. No dia a dia, Joel é assim. Corre de um lado para o outro, ajuda na limpeza do CT, serve água para quem está cansado e, claro, não deixa de dar alguns palpites. E ele sempre na molecagem, nessa última viagem que foi aí, ele foi fora de série, a gente vindo lá do Rio de Janeiro também, sempre brincando no avião, e todo mundo rindo, cantando toada de boi, cantando música de bloco. Tem que incentivar, porque senão não vai. E durante este tempo, Joel coleciona algumas histórias engraçadas, como uma vez que foram jogar em Belém, onde ele provou um sorvete de açaí pela primeira vez. Ah, essa do sorvete é porque eu botei dentro da mala. Pensava que estava, porque estava dentro da caixa, eu pensava que não ia. Aí que chegou a roupa toda molhada de sorvete. E olha que são muitas histórias. Que o Pereirinha mandou ele comprar 6 cervejas para ele, aí deu para ele 50 reais. Joel, vale comprar 6 cervejas. E quando ele foi no meio do caminho, aí o Pereirinha, não, Joel, vem cá, não precisa mais não. Aí o Joel voltou, aí o Pereirinha, não, Joel, vai lá e compra meia dúzia. Aí o Joel falou assim, Pereirinha, te decide, ou é 6 ou é meia dúzia. Por onde passa, Joel sempre arranca risos. No segundo jogo, contra o Macaé, depois de dar a tradicional corrida, Joel simulou uma contusão. O auxiliar não entendeu nada, mas quem conhece o massagista sabe que é tudo brincadeira. A gente tem uma brincadeira com o Joel que chama o beijo de Judas, né? Aí ele dá um beijo em cada jogador, faz um carinho, para depois lá embaixo pedir um trocado pro Vale Transporte. E até quem chegou no grupo há pouco tempo sabe da importância que Joel tem em um momento tão decisivo para o time. Ele é malandro, ele sabe o que faz, durante a massagem dele ele diverte, faz a gente ficar relaxado, com certeza. E também é bom na piada também. Muito obrigado por essa entrevista aí, tudo de bom para nós e se Deus quiser a gente vai chegar na primeira, que é o nosso sonho. Portanto, aí uma história, Jorge, do Joel, né? O Joel Sá, um cara muito folclórico lá no Sampaio Corrêa, e que a partir de hoje, Jorge, a gente vai fazer esse quadro contando a história folclórica aqui do futebol de Aracati. E aproveitando a oportunidade, Jorge, a gente conta uma história folclórica do Josenor. Você conheceu o Josenor, Jorge? Não cheguei a alcançar o Josenor, mas já ouvi diversas histórias sobre ele. O Josenor, para mim, foi um dos maiores craques do futebol de Aracati, viu, Jorge? Um cara espetacular, jogava qualquer time, até porque jogou Fortaleza, jogou Ferroviário, jogou Ceará, e era um cara muito alegre, assim, cheio de resenha, como diz os boleiros, né? E o Josenor, ele terminou a partida, o Jorge, e ele gostava muito dos cabarés, sabe?
Depois do jogo, todo mundo saía, ele fugia para os cabaré, né? E aí passou a noite no cabaré. Aí quando foi 6 horas da manhã, chegou em casa, a mulher falou para ele, era a professora Salete, conhecida aqui no Aracati, disse: tu não tem jeito não, né, Nô? Tu passa a noite no cabaré. Aí ele olhou assim com o maior cara de pau e disse: Salete, como é que eu vou dormir numa zoada daquela? Coisa de boleiro, né? Por coisa de boleiro. Portanto, aí a história folclórica. Se você tiver história folclórica, ô Jorge, até você mesmo, pode passar aqui para a produção, que a gente, a partir de segunda-feira, a gente conta história folclórica, assim como essa do Josenô, aqui no programa O Craque do Passado. Mas aqui nós vamos começar hoje e vamos conversar com o Jorge, que também é uma pessoa folclórica. Olha o nome do fera, Jorge Pirambu. Conta logo essa história do Jorge Pirambu, depois você conta a sua história como atleta aqui na cidade do Aracati. Boa noite, Jorge, é um prazer estar aqui, você está no programa aqui do Craque do Passado, com a produção desse amigo de vocês, com a Ilha Digital do Neto Nascimento. A gente conversa com o Jorge Pirambu. Conta essa história, como é que foi Jorge Pirambu. Boa noite, Jorge. Boa noite, Jerônimo. Boa noite, Neto. Boa noite aí aos telespectadores da TV Aracati. A história do Jorge Pirambu vem... É como se fosse papo de boleira. Quando eu morava em Fortaleza, aí o Tom Bahia inventou que vinha um jogador, o Aracati, veloz, rápido, bom, e que era do Pirambu. Quando chegou no domingo, todo mundo esperando para ver quem era o jogador que vinha de fora. Aí Tom Bahia diz lá na escalação: na minha esquerda agora vai Jorge Pirambu. Aí eu vou entrando lá no campo, pessoal, era Jorge, ó rapaz. Jorge Pirambu é Jorge, o conhecido. Aí pronto, de lá pra cá, graças a Deus, ficou... O mais legal foi essa mídia, né? Porque aí o estádio... Tá aí uma coisa que eu adotei. Eu adotei esse nome, Jorge Pirambu, e os torcedores também. Graças a Deus, deu tudo certo no esporte. Portanto, aí a história folclórica aqui do futebol da Aracati, e o Jorge também faz parte dessa história folclórica. Jorge, conta pra gente, quando você iniciou aqui no futebol da Aracati, eu sei que você morava em Fortaleza, mas foi convidado pelo Aracati, na época o Aracati do Assis, conhecido aqui, e iniciou os seus trabalhos como criança aqui na cidade do Aracati. Conta pra gente isso, o Jorge Pirambu. Pois é, Jerônimo, a minha história é igual a de toda criança. Quando pequeno, jogava bola na rua, ia para a escola, voltava, ia para a rua jogar bola de novo. E nesses momentos de lazer, a gente sempre tinha o domingo para ir ao estádio, ver muitos craques, que eu tive gosto também, depois de alguns anos, pegar o final de carreira de vários. Aí estava acontecendo o campeonato juvenil na cidade. E era obrigatório o time principal ter jogadores juvenil no banco. Aí eu me destaquei no juvenil, graças ao treinador Orlando, que... Na época era o treinador juvenil, que era, né? O treinador do juvenil. E tinha uma regra também que era obrigatório ter o juvenil no banco, né? Aí o nosso meia esquerda se machucou. O pessoal olhou para trás e disse assim: e agora, vai botar o menino para jogar? Aí tem aquele negócio, liga, outro perguntam. Isso. Aí Orlando disse: pode colocar que ele está pronto. Aí, Jerônimo, foi o começo de tudo, viu? De tudo. Quando eu estreiei, tem aquele nervosismo, alguns passes errados, mas mesmo assim me saí bem. E de lá para cá, sempre fui titular do Aracati. As primeiras partidas, né, o Jorge, o atleta que é juvenil vai sendo lançado, e principalmente em umas partidas muito importantes no campeonato, aí tem aquele nervosismo, depois se entra no campo e aí dá de conta do recado. Ô Jorge, quem te convidou para... você mora em Fortaleza, quem te convidou para participar do Aracati? Jerônimo, eu vinha sempre para Aracati na época das férias. Aí teve a oportunidade de eu ficar 2 domingos aqui e por coincidência tinha jogos do Aracati. E como eu era do bairro e gostava também do Aracati,
tinha aquela vontade de sempre jogar, que a gente, quando é moleque, menino que está nas categorias de juvenil, queria chegar logo no patamar do time principal. E a gente sente, né, Jorge, quando o atleta tem a tendência, né, que é do ramo, que com certeza vai ter sucesso lá na frente, o treinador, claro, ele já vê com bons olhos aquele atleta. Foi o seu caso, né? Foi o meu caso. Aí, graças ao Orlando, e essa oportunidade assim, porque o nosso meia se machucou e foi nesse acaso aí, pelo convite do Assis e pelo desprazer do jogador ter se machucado, foi a oportunidade que eu tinha naquele momento. Aí você sabe, no começo, nervosismo, diante de pessoas que a gente sempre via na arquibancada, admirava, e assim depois de certo tempo já está jogando contra ou jogando do lado, teve sempre aquele nervosismo, mas nada que a gente que saiba jogar bola, que atrapalhe, né? Que não atrapalhe. Aí, muito pelo contrário, eles me deram muito apoio, por ver que eu era novo, me ajudavam muito, me orientavam, e assim comecei a me destacar, Jerônimo. Ô Jorge, eu acompanhei você, logo que eu cheguei aqui em 94, eu acompanhei o campeonato aracatiense, e você sempre se destacava no Aracati. E daí, várias seleções aracatienses. Foi, viu, Jerônimo? Graças a Deus, depois que alcancei a equipe principal do Aracati, depois de 2 anos eu fui chamado para participar da seleção. Participei da seleção do Vale, intermunicipal. Uma coisa que eu tenho assim, Jerônimo, é que naquela campanha de 98, eu não pude chegar às semifinais, que eram os jogos mais prazerosos. Exatamente, né? Eu acompanhava você, né? E aí você se contundiu, né? E aí a gente perdeu. Precisei ficar com a perna no gesso. Muito com a sua ausência, né? Precisei ficar com a perna no gesso por 15 dias, depois fisioterapia mais 45 dias, e não deu tempo para a gente chegar a ficar recuperado para as semifinais e finais do Intermunicipal de 98. Eu me lembro que você caiu teve essa deficiência, né? Mas aí acompanhava o grupo, né? Sempre acompanhando o grupo, sempre era participando daquela seleção de 98, Jorge. Não foi porque eu participei, não. Foi porque a seleção, para mim, foi uma das melhores seleções do Aracati. Até porque, olha, revelou você já era, né? Mas revelou o Almir, né? Oswaldo, aquele lateral direito que o Edilson, né? Aí entrou os veteranos como o Gilson, o Giló, o Toinho, né? Toinho Pedregal. Aí também revelou e fez boa campanha o Rodrigo, que era o lateral esquerdo, né? Era o Rodrigo então, Lima. cara, e tinha o Oswaldo também, né? O Oswaldo também estava no banco, né? E, rapaz, uma seleção boa mesmo, até porque partiu lá vários jogadores para ser profissionais, né? No caso do Oswaldo, do Elinho, que fez um bom trabalho depois dessa seleção lá no América do Rio Grande do Norte. Foi a partir dessa seleção, Jerônimo, muitos de nós tivemos o convite para ser profissional, muitos de nós. E eu tenho certeza que você tivesse, com condição de jogo, eu tenho certeza que você era um dos chamados para o time profissionais. Com certeza. Graças a Deus, eu não tenho nada de que reclamar hoje do esporte, sabe, Jerônimo? Agradeço muito pelo esporte em tudo, principalmente nas minhas conquistas pessoais, profissionais. Muita amizade, né, cara? Amizade, principalmente. Principalmente a amizade foi aquela que você adquiria e tinha o respeito. Porque quando terminava uma partida, eu sabia respeitá-lo. Só aquele momento de disputa dentro do campo, né? Dentro do campo. Depois a gente se juntava, ia para a nossa resenha, um convidava o outro, às vezes até o times opostos se juntavam e a gente ia para certa resenha, era bom demais, sabe, Jerônimo? Exatamente.
Jorge, você sabe, a AIFA faz essas homenagens aos ídolos do futebol de Aracati, e a gente faz vamos dizer assim, acho que não é uma peneirada, é aquele comportamento que o atleta teve durante os campeonatos, né? Comportamento até pessoal, e a gente faz aquela escolha todo dia 30 de maio de cada ano, e aí a gente convidou você para ser homenageado. Uma homenagem muito justa que a AIFA fez para você. Foi gratificante, Jorge? Gratificante e prazeroso, viu, Jerônimo? Porque na ocasião que a AIFA me chamou, eu tive o prazer de receber a placa do meu sobrinho, Júnior Ribeiro. De família, né, cara? De família, isso ficou registrado. Eu tenho Parece fotos. Combinado, mas não foi combinado. Foi mesmo. Foi o momento, né? Foi o momento. É o momento, né? Tenho foto, tenho vídeos daquele momento, tenho isso tudo registrado, porque futuramente eu quero que alguém veja e diga: eu recebi uma placa da AIFA e eu sei que... Vai ficar na história. Vai ficar na história, se Deus quiser, viu, Jerônimo? Ô, Jorge, aí, cara, a gente bate nessa tecla. Vem o momento que você é atleta e que fica com saudade do futebol do Aracati. Nós estamos com 5 a 6 anos que nós estamos parados, que é uma tristeza. Toda a vida que eu entrevisto os atletas que fizeram o espetáculo aos domingos, eu fico muito triste porque eu vejo na entrevista aquela tristeza dos ídolo do futebol de Aracati, no seu caso, que participou de tantas glórias, vamos dizer, uma glória muito importante que você teve lá no Farias Brito, ser tricampeão pelo Aracati, o time do Farias Brito. E hoje a gente não vê, só vê saudade, só vê história contada pela AIFA. É triste? Jerônimo, triste demais. Você imagine o esporte de Aracati sem o futebol já há 5 anos. Me diga uma coisa, em que ano a gente vai poder ver aquele estádio lotado novamente e muitas pessoas indo para prestigiar uma certa equipe, gritar gol novamente, ter aquele momento de dizer: vamos para casa que eu vou tomar um banho, mais tarde tem jogo, vai jogar a equipe tal, com a equipe tal, vai ser um jogo bom, são adversários. Mas eu sou esperançoso. Eu também, eu te confesso que eu sou muito otimista com a volta do futebol de Aracati. Porque, Jorge, a gente perde muito. Olha, vamos conversar bem direitinho aqui, Jorge, vamos fazer aqui uma comparação. O atleta com 18, 20 anos, que ele tem capacidade de jogar profissional. Como é que ele vai jogar profissional se ele não tem o espelho, se não tem um holofote olhando para ele? Como é que o empresário vai ver esse jovem de Aracati com 20 anos, que o 20 anos, Jorge, você sabe disso, é o começo, né, de ter oportunidade no futebol brasileiro, no futebol cearense, em outros centros esportivos. E aí, como é que vai ser? E hoje nós vemos muito que os olheiros, empresários, eles já estão de olho em meninos até 14 anos. Passou disso, eles já estão dizendo que o garoto está já com uma certa idade ultrapassada, porque ele tendo na mão um garoto novo, ele vai render para aquele certo empresário uma circulação de dinheiro, porque quando ele chegar aos 20 anos, para ele ali o garoto já foi descartado. Claro, hoje a procura é tão grande, a vontade dos atletas é tão grande, que os empresários ficam escolhendo, né, a menor idade, que é para lá na frente o atleta estourar, e aí ele ganhar dinheiro, com certeza, né? O atleta vai ganhar dinheiro e o empresário também vai ganhar dinheiro, porque hoje você sabe, Jorge, o futebol brasileiro é só empresário. Você, o empresário te vê, tem condições, ele já está mandando até para o exterior. E sempre nesse rodízio, né? Quando ele tem um garoto bom em mãos, ele vai fazer uma circulação pelo Brasil com esse menino atrás de faturar
tanto para ele como para o garoto, de maneira menor, mas faturando. Sempre a maior quantia para o lado mais dos empresários. Até porque, Jorge, olha, outro período de pessoas, de atletas que perderam a oportunidade até de jogar aqui mesmo na sua cidade. O futebol do Aracati está, parece que 6 anos parado. Nesses 6 anos, o atleta tinha, Jorge, 25 anos, vamos dizer, né? Ele vai voltar a jogar aqui na cidade do Aracati com 33 anos. Aí já é master, né? Já é master, já é veterano. E aí foi frustrado, foi parado, não teve oportunidade nem mesmo no campeonato aracatiense, não é isso? Não foi o seu caso, foi? Não, no meu caso não. No seu caso não, né? No meu caso já era assim, eu já era doido para jogar no veterano. Mas você parou, você não parou com o quê? Com 30 anos? Nessa faixa? Eu parei com 32. 32 anos. 32 anos. Pois é, 32. Aí já foi para uma fase de veterano. De marcha, né? Mas quem tinha 25 anos, Jorge, aí complicou, foi prejudicado. E hoje, se você olhar, a gente tem a categoria Master. Isso. Aí depois, Master de 30 a 35. Isso. Agora estão inventando, para a gente não ficar parado. Isso. Ainda bem que inventaram isso. O quarentão, né? Isso, Aí deu para a gente bater uma bolinha. Porque nossa faixa etária é de 30 anos, Jorge, aí você já vai para o mar. Mas quem tinha 23, 24, 25 anos, ele foi prejudicado e vai jogar onde? Aí vai jogar com todo o respeito, porque é o único canto que a gente tem é nos campinhos, né? No Cabeção e outros campinhos que tem aqui pela cidade, que até nisso é muito difícil ter esses campinhos na cidade do Aracati. E esses caras ficam exatamente prejudicados. Para você ver, onde a gente pode jogar bola hoje, somente assim, sem a gente poder pagar nada, é aos domingos ou à tarde, lá no campo de Cabeção. Se você tiver condições, a turma se juntar e ir para um particular, aí você pode jogar à noite, mas você vai ter que desembolsar alguma coisa. Olha, Jorge, 2015 e 2016, a AIFA, juntamente com 2015, temos a ajuda do secretário de esporte, o João Eudes, nós fizemos o campeonato 2015, sub-16 e sub-20. E aí, cara, foi 282 atletas. Um campeonato show de bola, um campeonato de base muito bom e que a gente não tinha um apoio. Nunca nós tivemos um apoio, aquele apoio do gestor aqui na cidade do Aracati. Graças a Deus a gente tinha um apoio, mas não era o apoio necessário, que era do João Eudes, que hoje é vereador. E nós fizemos um campeonato 2015 muito bonito, muito bom, muito proveitoso, porque surgiu vários atletas daquele campeonato. Tu imagina tendo o campeonato da cidade. Já em 2016, Jorge, nós fizemos o campeonato sub-17 e sub-21. Outro sucesso, outro momento que o pessoal de base teve a oportunidade. Mas eu te digo, eu falava isso todo dia. Todo dia, assim, sábado, fazia uma preleção e dizia, olha, o Campo do Marista. Nós fizemos um trabalho muito bonito, modesta parte, eu e o professor Rômulo, demos uma mínima condições, para termos esse campeonato. E eu dizia em palestra, e dizia todo sábado, olha, nós estamos aqui, nós temos que agradecer a AIFA, temos que agradecer o João Eudes, porque esse campo aqui, eu dizia abertamente, esse campo aqui é uma porcaria, vocês não merecem, vocês que estão começando agora, esse campo aqui tem que agradecer, porque vocês não merecem esse campo ruim, é o maior esforço da gente para ver alguma coisa, mas vocês não merecem. Eu dizia, todo sábado eu dizia isso, vocês não merecem isso, porque o campeonato está sendo rolado
graças ao esforço da AIF, e o futebol de Aracati, de tantas glórias, de tantos títulos, de tantos... Você sabe, Jorge, que no campeonato... Desculpa, no campeonato cearense, na década de 50, 60, tinha 15, 20 jogadores aracatienses disputando o campeonato cearense, né? E hoje a gente vê um campeonato de base aqui, no Marista, com todo esforço, mas aqui não tem condições, lamentavelmente, não tem condições. Vamos torcer para que, de maneira rápida mesmo, a gente tenha o nosso campo. E, infelizmente, muito lento e muita tristeza, Jorge. Para você ver, quando tem a iniciativa de dar oportunidade a essas crianças, aos adolescentes, a gente não vê o apoio necessário na qual a competição exige. Aí você não tem como destacar certas pessoas se você não tem um apoio adequado, sabe, Jerônimo? Isso, fica lamentável. Fica lamentável. Até porque, Jorge, nós estamos no sentido de quê? Fazer o futebol, mas tem outro sentido muito importante, nós temos outro sentido importante, que é tirar esses jovens das drogas, não é isso? E como? Porque você sabe que o futebol é o primeiro caminho contra essa porcaria que é droga mesmo, viu? Mas aí, cara, como a gente ter esse caminho, se nós não temos esse caminho? Jerônimo, para você ver que o esporte, na vida de todos, não vou falar nem só na minha, na vida de todos, ele é o esquecimento da droga, viu? O esporte. Isso. Investimento hoje é educação e esporte. Tira do caminho errado, né? Porque você tem aquele espaço ocupado. E durante o esporte você pode fazer manobras, só vai participar da escolinha, ou só vem para cá quem tiver com boas notas na escola. Acompanhar. Quem tiver boas notas, e se for bem disciplinado. Isso. E se você não tiver isso, Jerônimo, são passos largos que a droga chega, toma de conta de maneira rápida. E está estragando nossos adolescentes, viu, Jerônimo? Exatamente, porque às vezes o pai, ele não acompanha o filho. Rapaz, eu te digo uma coisa, você, como pai, tem que acompanhar o seu filho. Você tem que acompanhar o seu filho. Olha, eu assisti na palestra, o filho chegou para o pai, o Jorge, e perguntou quanto é que ele ganhava. Na empresa, né? Ele muito grosseiro, disse: o que é que você quer saber? Quanto é que eu ganho? Quanto é que eu ganho, quanto eu não ganho? Aí ele disse: não, papai, é porque eu queria saber. Aí ele se tocou, falou com ele: por que é que você quer saber? Porque eu ganho tanto. Não, é porque eu tenho aqui uma caixinha, né? Eu tenho 50 reais, entendeu? Eu tenho 50 reais aqui e queria comprar uma bola, entendeu? E ele se tocou e comprou a bola e colocou o menino na escolinha, né? Botou o menino na escolinha e ele acompanhou o filho. Olha, você tem que acompanhar o seu filho, porque se você não acompanhar o seu filho, está aí o que está acontecendo, né? Pessoas no caminho errado e o pai é o culpado. O pai é culpado. E os gestores também, eu boto uma culpa nos gestores, porque é a educação, é o esporte, e não tem esse esporte para que essa criança vá para o caminho certo. E você vê, Jerônimo, que recentemente teve uma reportagem que muitas crianças e adolescentes que iam para escolinhas estavam sendo abusados. Também tem esse lado muito importante, exatamente, que tem a família que tem que acompanhar. Se você não estiver presente, isso são coisas que podem acontecer, e às vezes a criança, por medo, até inibida de sair da escolinha. É uma responsabilidade muito grande, né? Porque essas crianças, elas vão disputar campeonatos em outros estados, em outras cidades.
E aquela responsabilidade está naquele professor de escolinha. E a gente vê muito, que fazem aquela peneirada, junta aqui 15, 16, 20 crianças, vão fazer um teste em determinado time, aí aquele professor pede uma quantia e de repente ele some. Isso. E isso aí, tem acontecido bastante também. Isso, aí vem o acompanhamento do pai. Tem que ter o acompanhamento do seu filho, porque é um caminho que é meio assim esquisito, até porque a criança tem 12, 13 anos, e essa faixa etária aí que é muito perigoso, que ele pode ser enganado. Ele vai pelo aquele jeito, Jerônimo, de ser iludido. Isso. Ele é iludido, ele manipulado. Olha, você vai ter que fazer isso, aquilo. Se você não estiver acompanhando bem próximo mesmo, Jerônimo, essas são armadilhas em que o esporte também tem, viu? Portanto, aí nós começamos um papo muito bom com o atleta, o Jorge. Ele faz questão de chamar Jorge Pirambu, e foi um papo legal aqui na TV Aracati. Eu queria, Jorge, só te parabenizar, te agradecer esse espaço aqui, agradecer o Neto Nascimento, que dá esse espaço aos ídolos do futebol de Aracati, para que nós possamos conversar com um atleta muito bom aqui na cidade do Aracati. Muito obrigado, Jerônimo. Muito obrigado, Neto. A todos aí, ouvintes e telespectadores da TV Aracati, um grande abraço. Eu queria também falar para o telespectador. Telefona para 9995-9696 e conta sua história folclórica, que a gente conta aqui no programa O Craque do Passado, às segunda-feira. Boa noite, Aracati Esportivo. TV Aracati.